A fotografia, desde a sua criação até aos dias atuais, passou por uma incrível evolução, revolucionando a forma como capturamos e compartilhamos imagens. A sua história começa no século XIX, quando a primeira câmara fotográfica foi inventada por Joseph Nicephore Niepce e Louis Daguerre. Esta utilizava placas de metal cobertas com substâncias sensíveis à luz, permitindo a captura de imagens. Foi com a invenção do filme fotográfico, por George Eastman, em 1888, que a fotografia se tornou mais acessível ao público em geral. O filme permitiu a criação das primeiras câmaras portáteis e leves, como a famosa Kodak Brownie, abrindo a possibilidade de captura de imagens a pessoas comuns que não eram artistas. A primeira gravação de imagens foi feita por Louis Le Prince em outubro de 1888. Mais tarde, a captura da imagem em movimento foi também possível através da criação do cinetoscópio por Liam Dixon. Em 1892, o francês Léon Bully, a partir do cinetoscópio, desenvolveu o cinematógrafo, que conseguia gravar e projetar a luz da imagem em movimento em tela. Os irmãos Lumière ajudaram Léon Bully a registrar a sua invenção e, por isso, a partir de 1895, começam a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade que eram apenas exibidas em sessões especiais. A primeira exibição de um filme, feita pelos irmãos Lumière, realizou-se em 1895. Com isto, o cinematógrafo passou a registrar não só apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas. Passou a fazer parte do mundo da arte. Durante o século XX, a tecnologia fotográfica avançou rapidamente. A introdução das câmaras SLR, Single Lens Reflex, trouxe um novo nível de controle e precisão, permitindo aos fotógrafos ajustar manualmente as configurações da câmara para obter resultados específicos. A popularização das câmaras de 35mm também abriu portas para fotógrafos amadores e profissionais explorarem a sua criatividade. Na década de 90, as primeiras câmaras digitais surgiram, substituindo gradualmente o filme fotográfico. Estas capturavam imagens que poderiam ser armazenadas em cartões de memória e transferidas para um computador. Isto permitia visualizar instantaneamente as fotos, apagar e editar imagens antes de imprimi-las. Com o avanço da tecnologia digital, os smartphones tornaram-se uma das principais ferramentas de captura fotográfica. Atualmente, a fotografia está em constante evolução e está cada vez mais presente nas nossas vidas. Novas tecnologias, como câmaras de realidade virtual, drones e inteligência artificial, estão a mudar o futuro da fotografia. A fusão de fotografia e tecnologia continua a abrir novas possibilidades criativas, impulsionando a inovação neste campo. Estas inovações vieram trazer a explosão das imagens. A omnipresença das imagens nos dias de hoje é uma característica marcante da cultura visual contemporânea. Vivemos num mundo cada vez mais visual, onde as imagens estão disponíveis em todo o lado e chegam a nós de diversas formas. Graças ao avanço da tecnologia, hoje em dia a maioria das pessoas tem acesso e facilidade em usar câmaras digitais e outros dispositivos de captura de imagem. Além disso, as redes sociais e as plataformas de compartilhamento de imagens desempenham um papel fundamental na disseminação das imagens. A omnipresença das imagens nos dias de hoje também traz questões relacionadas à saturação visual e à capacidade de processar e assimilar tantas informações visuais. Com a quantidade cada vez maior de imagens disponíveis, é importante desenvolver uma alfabetização visual, ou seja, a capacidade de interpretar e compreender criticamente as mensagens e significados por trás de cada imagem. Com o passar do tempo e com as transformações sociais, ocorreram mudanças tanto no modo de reprodução quanto no alcance da percepção do público, que se tornou mais instruído e conhecedor. A arte deixou de pertencer apenas a uma elite intelectual minoritária. A reprodução técnica surgiu como modo de democratização da arte, porém, também resultou numa erosão da aura. Para Benjamin, essa erosão não é necessariamente negativa, mas sim uma oportunidade para libertar a arte do culto à autenticidade e desse modo explorar o seu potencial revolucionário. Ele via a reprodução técnica como uma forma de desafiar a noção de propriedade e autoridade na arte, questionando as estruturas de poder e possibilitando uma maior participação do público na interpretação e apreciação das obras. Essa ruptura no valor da aura gerou uma necessidade de posse do objeto, transformando a arte em mercadoria. A aura é o aqui e agora, corresponde à unicidade e originalidade. Esta projeta-se no espaço-tempo e corresponde ao valor da obra de arte. Para Benjamin, a ideia de autenticidade é algo que, por muito próximo que pareça, vai sempre ter uma distância, ou seja, nunca pode ser tocado. É o que faz com que os objetos ou as imagens sejam considerados algo sagrado e sinónimos de poder. À medida que a reprodução da arte se massificou a ponto de desvincular do conceito de autenticidade, a função social da obra de arte foi transformada, abandonando-se assim o valor de culto e assumindo uma prática política. Posto isto, a arte passou do valor de culto para o valor de exposição. A recepção da obra de arte dividia-se então entre o valor de culto, em que a existência da obra era mais importante do que ser vista, e o valor de exposição. A aura, ou o carácter mágico da imagem, constituía o seu valor de culto, que agora foi alterado. Dá-se então uma mudança do paradigma histórico, no que toca à autenticidade e ao valor de uma obra, e relativamente a isto podemos ler no texto A Obra de Arte na Era da Sua Possibilidade de Reprodução Técnica, de Walter Benjamin,
A autenticidade de uma coisa é a essência de tudo o que ela comporta de transmissível, desde a sua origem, da duração material à sua qualidade de testemunho histórico. Como esta se baseia naquela, também o testemunho histórico é posto em causa na reprodução, em que a duração material escapou ao homem, e podemos ver isto na página 211. Para a erosão da aura contribuíram também os mass media. Com estes vêm as imagens em massa feitas através da reprodução mecânica. Assim deixa de haver um valor de culto e uma necessidade de nos deslocarmos para ver as imagens, pois estas vêm até nós. A obra torna-se uma mera imagem sem valores profundos e, segundo Benjamin, estamos perante o fim dos originais, passa tudo a ser uma réplica. Benjamin defende que os meios de massa são uma questão moderna e incontornável e que estes trazem um novo modo de percepção e de aproximação sensorial, mais intensivo e afastado da tradicional atitude de contemplação. Segundo o autor Benjamin, o conceito inconsciente óptico é importante para compreender as mudanças na percepção humana operadas por certas expressões artísticas como a fotografia e o cinema. Este é fundamental para compreender as alterações na experiência como uma operação estética que modela a nossa sensibilidade e à qual estamos permanentemente sujeitos. Os aparelhos ópticos dão uma nova plasticidade ao real, não surge apenas como é, mas sim como jogo de metamorfoses e instabilidades. O cinema produz uma imagem do real, segundo técnicas como zoom e câmara lenta, e esta arte fragmenta e sequencia as imagens a uma velocidade desumana. Isto tudo não impede que nós o possamos receber como se de real se tratasse, pois introduz-nos uma experiência que, ao ser questionada pelos nossos sentidos, muitas vezes de forma inconsciente, vai influenciar a nossa realidade. Com a evolução da tecnologia e o surgimento de câmaras acessíveis, como as que temos nos telemóveis, qualquer pessoa hoje em dia pode ser um produtor de imagens. Dá-se a democratização da criação visual, onde o papel do artista como único responsável pela produção de imagens é questionado. Inicialmente, a câmara era um instrumento utilizado essencialmente por fotógrafos profissionais e artistas visuais, que dominavam as técnicas e tinham acesso a equipamentos dispendiosos. O artista, nesta altura, era considerado o especialista. No entanto, com a disseminação das câmaras em dispositivos móveis e com o uso das redes sociais e crescimento dos mass media, o conteúdo visual na internet aumentou, pois qualquer pessoa pode captar e compartilhar imagens de forma instantânea. Consequentemente, o papel do artista deixa de ser exclusivo no que toca ao processo da criação de imagens. Esta mudança traz diversas consequências para os artistas. Por um lado, a grande quantidade e diversidade de imagens disponíveis podem fazer com que o artista não se destaque como acontecia anteriormente. Por outro lado, a própria cultura visual tornou-se variada e aberta a diferentes estilos e perspectivas. A tecnologia oferece ao artista novas ferramentas digitais e softwares de manipulação de imagens, onde estes têm mais recursos e possibilidades criativas à sua disposição. A câmara deixou de ser apenas um meio de captura de imagens e passou a ser um instrumento de criação artística. A evolução da tecnologia fotográfica transformou radicalmente a forma como produzimos, compartilhamos e consumimos imagens. A democratização da criação visual trouxe consigo uma explosão de imagens e uma cultura visual omnipresente, provocando a erosão do conceito de aura e uma passagem do valor de exposição e questionando a função social da arte e o papel do artista na sociedade contemporânea.